Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um programa do Direito para Todos, um programa que foi feito com muito carinho pensando em você. Meu nome é Fabiana, sou advogada e hoje eu venho trazer para você assuntos que envolvem o divórcio. O divórcio, o ano passado, já teve oficialmente registrados 77 mil casos, ou seja, uma matéria, um assunto que traz muita dúvida, né? Porque é um casal que está sendo basicamente aí, né, se rompendo, é um casal que está deixando, né, a sua vida conjugal e, obviamente, toda vez que a gente rompe algo, né, geralmente nessas questões que envolvem a vida afetiva, né, a gente tem dúvidas não só na questão de como serão os meus direitos sobre essa ruptura conjugal, mas também sobre os procedimentos que eu tenho que tomar para que efetivamente esse divórcio ocorra, né? Geralmente, né, quando a gente tem interesse de se divorciar, a gente basicamente é uma das partes aí que não querem mais continuar com o casamento. Às vezes é uma, às vezes é ambas, enfim, né? O fato é que chega num fim, né? A pessoa não quer mais dar continuidade. Para eu realmente não querer mais esse casamento, eu tenho que ter uma razão para que me leve a justificar o meu pedido de divórcio? Não há necessidade disso, tá? Não tenho que ter propriamente um motivo que me dê o direito de divorciar. Basta eu simplesmente querer que a vida conjugal termine, tá bom? Existe, obviamente, alguns requisitos de pedidos do divórcio que vai depender propriamente de como foi, né, essa vida conjugal, né, o que foi construído nessa vida conjugal. Então, vamos supor, se na vida conjugal a pessoa construiu um patrimônio ou ela teve filhos, então vai ter alguns pedidos que vão ser como regras, tá? Então, se eu construir patrimônio, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dividir, né? Vou ter que partilhar esses bens. Certamente, essa partilha desses bens, ele vai ser respeitado dentro do regime, né, do casamento que foi escolhido por aquele casal. Tá bom? Mas isso vai ser um tema que nós vamos falar mais pra frente, né? Talvez não dê tempo para nós falarmos nesse programa, mas certamente vai ser feito um outro programa para estar conversando sobre essas questões do regime, né? De cada regime. Se teve filhos, certamente vai ter a discussão, né, dos pedidos sobre a guarda, sobre a pensão alimentícia e sobre as visitas. Se, no caso, a mulher optou pelo sobrenome do marido quando se casou, ela vai voltar a utilizar o nome de solteira e também, por fim, ambas as partes vão ter a mudança do seu estado civil, que antes era casado e agora passa a ser divorciado, tá? Existem duas formas, né, atuais hoje de você conseguir a forma de efetivar o seu divórcio. Nós temos a judicial e nós temos a extrajudicial, que é no cartório. A judicial é a mais comum, tá? E eu vou dizer o porquê é a mais comum. Porque ela envolve alguns pré-requisitos, tá? Mais exigentes pela lei. Quais seriam esses pré-requisitos, né? Primeiro, se o casal teve filhos, esses filhos serem menores de 18 anos ou se eles forem incapazes. Incapazes aqui se eles forem portadores, né, de alguma enfermidade ou alguma doença mental, né, alguma deficiência mental, e aí, mesmo que seja transitória, tá? Ela não precisa ser permanente. Então, se na época do divórcio você tiver filhos, né, que sejam menores de idade, ou eles forem incapazes, né, portadores de enfermidade ou deficiência mental, mesmo transitória, será pelas vias judiciais. Se a mulher estiver grávida também tem que ser pelas vias judiciais. E
Também, indiferentemente se for uma questão de um divórcio amigável ou litigioso, que eu já vou explicar, também seria pelas vias judiciais, tá bom? Basicamente, né, o judicial ele exige essa questão que seja pelas vias, né, do Poder Judiciário, porque nessas questões que eu acabei de relatar aqui, precisa da intervenção da Promotoria de Justiça, que é o Ministério Público, né? Ele é o fiscal aí da aplicação da lei. Então, como ele é o protetor do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Tem que ter a participação necessariamente quando os filhos são menores, ou quando a mulher está grávida, ou se tem incapazes, né? E o Ministério Público, ele não atua em procedimentos que não sejam judiciais. Então ele não vai até um cartório atuar ou se manifestar, tá? Ele só atua mesmo em ações judiciais. Por isso que nesses casos precisa ser por via judicial, tá? Por requisitos mesmo legais. Já nas questões, né, propriamente dita do cartório, né? O cartório ele foi instituído em 2007, tá? Houve uma necessidade aí de uma celeridade, né? De alguns casos que pudesse ser feito de uma outra forma que não o judicial. Porque o judicial, o procedimento dele é um pouco mais lento, né? Ele é um pouco mais demorado, principalmente se a pessoa for pela forma litigiosa, tá? Porque, como eu falei para vocês, existe o consensual, né? Consensual seria o quê? Seria a pessoa que está fazendo um divórcio de forma amigável, né? As partes conseguiram, entre elas, né, chegarem num fim comum para que esse divórcio aconteça de uma forma mais tranquila, né? E já no litigioso é ao contrário, tá? As pessoas ali, aquele casal, por algum motivo, dos pedidos que envolvem um divórcio, seja por uma questão patrimonial, seja por uma questão dos filhos, né, que envolva a questão de uma guarda, que envolva a questão dos alimentos, ou até mesmo das próprias visitas, né, acaba as partes não conseguindo entrar em comum acordo. E aí, neste tipo de situação, quando elas não conseguem chegar nesse fim comum, aí é necessário a intervenção de um terceiro, que nesse terceiro aqui seria propriamente o juiz, tá? E o Ministério Público dá o seu parecer, como eu falei, né? Ele tem que dar o parecer porque ele é um fiscal da lei, porém, quem realmente decide a forma como que vai ficar esse divórcio nas questões patrimoniais e dos direitos sobre os filhos, vai ser propriamente o juiz, tá? Então, por todo esse procedimentos, né, que tem que ser passados e tem que ser estudados de uma forma mais cautelosa, acaba aí retardando, demorando muito às vezes, né, para estar conseguindo fazer o divórcio efetivar-se, né, de uma forma mais célere. Então, por essa questão de a gente tentar uma certa celeridade para aqueles casais que estão tentando se divorciar de forma mais amigável, né? A lei, houve uma legislação que entrou em 2007, a lei do divórcio, né? Que veio propriamente aí discutir a possibilidade de viabilizar o divórcio via o cartório, tá? Ele é muito mais rápido, porém ele também tem alguns critérios, né? Nessa lei de 2007 ele veio trazer alguns requisitos obrigatórios também, né? Como veio no caso das vias judiciais, né? Dos divórcios judiciais. Para você entrar, né, no cartório com o seu divórcio, você precisa necessariamente, tá, ser um divórcio, como eu te falei, amigável, consensual, tá bom? Segundo, a mulher não pode estar grávida, tá? Por quê? Porque aquilo que eu falei, né? Existia a intervenção do Ministério Público e ele não trabalha em cartório, não atua em cartório. E também a questão dos filhos serem necessariamente maiores de idade e não serem incapazes, tá? Então tem que ser os filhos maiores de idade e tem que ser capazes, também por esse requisito que eu acabei de dizer da intervenção do Ministério Público, tá bom?
Se você preencheu esses 3 requisitos, certamente você vai conseguir fazer pelas vias do cartório, ok? Aí quem escolhe, aí a forma que vai ser ocorrido o seu divórcio, e isso eu estou falando se for consensual, você ainda pode escolher se for pelas vias, né, judiciais ou pela via do cartório, tá? Mas sempre observando esses requisitos que eu acabei de dizer, que vai viabilizar qual é o caminho que vai ser proceder esse seu pedido de divórcio. E nas dois caminhos, tá, que foram escolhidos aí, seja o cartório, seja o judicial, há necessidade, tá, da presença de um advogado. A presença do advogado, ele não ele não deixa de ser obrigatória por ser via cartório, tá? A lei de 2007, ela também exige a presença de um advogado. Então, seja para uma das partes, né, ou seja para uma das ações, seja no procedimento judicial, seja no procedimento do cartório, certamente aí terá que ter uma contratação de um advogado. Na questão agora de custas, né, porque existe custas, obviamente, que serão cobrados para você poder estar viabilizando o seu pedido de divórcio. Nas questões judiciais, né, já que nós iniciamos falando do divórcio judicial, nós temos 2 formas de nós recolher ou não as custas judiciais, tá? Existem 2 formas, o recolhimento e o não recolhimento das custas judiciais. Primeiro eu vou falar sobre o não recolhimento, tá? Das custas judiciais. Como eu posso entrar com o meu pedido de divórcio judicial sem necessariamente ter que recolher custas para o Estado, de taxas judiciais para o Estado, sobre esse procedimento desse meu divórcio. A gente chama de pedido de gratuidade judiciária. O que é gratuidade judiciária? É quando você comprova, né, que o seu ganho financeiro, né, a sua economia familiar, e pessoal, né, ela não é uma economia que te dê um conforto de você conseguir pagar alguma taxa, alguma custa para o Estado. Ou seja, se eu pagar essa custa, se eu pagar essa taxa para o judiciário, eu vou estar o quê? Prejudicando o meu sustento, né, e da minha família. Então, se eu comprovo que o meu rendimento é um rendimento que eu não consiga suportar essas taxas, essas despesas judiciais, automaticamente, né, eu vou fazer uma declaração, tem que ser formalizada, tá, esse pedido. Eu vou fazer um pedido formalizado dizendo que eu tenho uma hipossuficiência, ou seja, eu não tenho uma suficiência financeira que eu consiga suportar essas taxas. Logicamente o juiz vai apreciar, né, vai pedir algumas documentações, e se realmente comprovar que você não tem essa condição de você estar custeando, né, as custas processuais, o Estado ele vai te isentar dessas taxas, né, da exigência de você estar pagando essas taxas, tá bom? Essas taxas, né, ela não fica só no processo judicial, tá bom? Após uma sentença, ou seja, depois que o juiz decreta o divórcio, essa sentença ela tem que ser averbada no cartório, né? E quando você vai averbar, ou seja, você vai pegar essa decisão, essa sentença, e vai levar para o cartório onde você casou para que faça as anotações no verso, né, da sua certidão de casamento, esse cartório vai cobrar custas de você, tá? Mas se você tiver conseguido, né, o benefício da gratuidade judiciária, essa custa que o cartório iria te cobrar, ela não vai mais poder cobrar essa custa da averbação, tá bom? Por quê? Porque você conseguiu uma ordem judicial para que não te cobrasse essa custa extra via cartório, tá bom? Mas aí você fala assim, tudo bem, essa questão do cartório, tá, não vou precisar pagar, mas eu não tenho dinheiro para contratar um advogado, e você, doutora, me disse que eu preciso tanto das 2 formas ou da outra, ou seja,
tanto na forma da via judicial como na forma do cartório, necessariamente tem com o advogado. E eu não consigo pagar um advogado. E aí, o que eu faço? Bem, nós temos a Defensoria Pública, né? Defensoria Pública é um órgão que são advogados, né? São pessoas que vão atuar na figura de um advogado e ele vai ser custeado pelo Estado. Você também terá que passar, né, por um crivo, por uma triagem, para que esse órgão, para essa Defensoria Pública, analisar se realmente você não tem condições de estar fazendo uma contratação de um advogado particular. Se você realmente não ter essa condição, o Estado vai nomear um defensor público para você e o defensor público vai aí entrar com um pedido de divórcio, tá? Então esses são os casos aí quando a pessoa não tem, né? Uma das partes ou ambas as partes não tem condições de estar custeando o processo de divórcio. Na justiça, caso você não consiga, obviamente, provar essa insuficiência financeira, aí vai ter as custas judiciais, né? Tanto para quando você entra com a ação, é cobrado um valor de custas, a procuração que o advogado vai juntar vai cobrar custas, o oficial de justiça, para intimar a parte contrária, vai cobrar custas, né, do oficial, enfim. Há várias custas aí que às vezes vai acontecer no decorrer do processo, que vai ter que ser recolhido, caso você tenha condições aí de estar pagando, tá? No final da sentença, você vai pegar essa sentença e ir lá no cartório, né, onde você casou, você vai ter que também custear a averbação, tá? Essas são as questões aí basicamente em relação às vias judiciais. Agora, como que fica no cartório? Como seriam essas custas de cartório, né? As custas do cartório, a gente não consegue a isenção, tá bom, gente? O cartório, infelizmente, a gente não tem um mecanismo da gente conseguir a insuficiência financeira, fazer uma declaração lá e a gente conseguir essa isenção. Pelo cartório, infelizmente, não tem ainda uma lei que pudesse estender aí um pedido extrajudicial para isso, tá bom? Então, basicamente o que? No cartório você vai ter que recolher as custas que seriam do serviço do cartório, tá bom? Do escrevente do cartório, as custas dos registros, né, do seu divórcio, que seria da averbação, tá bom? E aqui também você teria que custear o advogado. A Defensoria Pública, ela não custeia, ela não vai dar um advogado gratuito para essa fase também de cartório, tá? Então, é mais rápido, porém, ela vai ter um custo maior aí para quem querer escolher a parte do cartório, tá? Pelas vias do cartório. Tem toda a custa aí do registro da escritura pública, tá? Bem, infelizmente eu não vou conseguir, né, falar tudo, né, do mundo, né, do divórcio, porque ainda nós temos as questões ainda que envolvem também os regimes, enfim, os direitos sobre isso. Isso a gente vai deixar para um próximo programa, mas adorei ter você novamente aqui comigo, né? É sempre um grande prazer receber você aqui no nosso programa e eu espero que no próximo programa você esteja comigo também. Um grande abraço para vocês e até o próximo programa.